Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. Nós iniciamos essa nossa reunião, né, mensal, por que não dizer assim, do mês de maio, uma vez que nós não estamos reunidos desde março. Então, hoje iniciamos essa fala com os nossos amados coordenadores, com todos os membros do apostolado da oração. Que Deus possa ser rico, misericordioso, compassivo, como é conosco o coração de Jesus, sagrado e sangrado, como nos ensina Dom Maurício, o arcebispo da Arquidiocese de Botucatu. Coração ardente, fornalha de amor e misericórdia, que arde e queima por nós, do qual derramastes sangue e água, para nos lavar de todos os pecados e criar os sacramentos da Igreja. Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós, e hoje nós estamos juntos com a rede mundial de oração do Papa, o apostolado e o MEG. Sejamos todos bem-vindos por esse momento de bate-papo, esses 10, 15 minutos, onde nós rezaremos e faremos a meditação da Palavra de Deus. Nós celebramos neste mês a intenção pela evangelização, pelos diáconos, então vamos fazermos juntos o oferecimento diário. Rezemos juntos. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e minhas palavras, minhas alegrias e meus sofrimentos, em reparação de minhas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que guiou Jesus, seja meu guia, meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, reze especialmente pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, neste mês de maio. Amados irmãos e irmãs, nós temos uma intenção, né, principal, que é a intenção pelos diáconos, pela evangelização. Rezemos para que os diáconos fiéis ao serviço da palavra dos pobres sejam um sinal vivificante para toda a nossa igreja. A reflexão que o Papa Francisco dá-nos nesse dia é que nesse mês propõe-se um tema pouco habitual. Chama-se atenção para uma realidade dentro da igreja que atualmente tem um papel muito importante na vida de muitas comunidades, de modo essencial nos locais onde existem menos sacerdotes, os diáconos. Porém, nas palavras que referi atrás, e talvez seja esse mesmo motivo que o Santo Padre propõe essa intenção, esconder-se um paradigma que não corresponde ao mais específico da vocação do diácono dentro da vida da igreja e tende, por isso mesmo, a desvalorizar esse ministério então não deve acontecer. Então, tal coisa não deve acontecer. É certo que existem diáconos em ordem ao sacerdócio, no meu caso, né? E nesse contexto, o diaconato constituiu uma etapa, mas são os diáconos permanentes que mostram a faceta mais original e forte deste ministério. Então, aqui, no dia da minha ordenação presbiteral, já com a estola do Sagrado Coração de Jesus, transversal, deitei-me, né, prostrei-me diante do Senhor Bispo da comunidade, enquanto diácono, e quando levantei-me sacerdote, já tirando a estola diaconal e colocando a estola paralela, a estola da autoridade do poder sacerdotal, podemos dizer assim. Por isso eu quero meditar a palavra de hoje, né, com vocês, a palavra proposta para essa reflexão do Papa Francisco, que é o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 6.
Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se contra os fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 convocaram uma assembleia geral e disseram: não está certo que nós, apóstolos, deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Irmãos, é melhor que escolham entre vocês 7 homens de boa fama, repletos do espírito e da sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a todos da Assembleia. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Todos esses foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, irmãs, coordenadores, coordenadoras, membros do apostolado. Então, hoje, lembrando aquilo que o Papa Francisco nos pede, na intenção do mês de maio, que nós possamos rezar pela intenção dos diáconos, sobretudo dos diáconos permanentes, mas não nos esqueçamos dos diáconos transitórios. Como vemos na foto, eu fui diácono do dia 1º de novembro ao dia 21 de abril, no dia que eu fui ordenado sacerdote. Então, de 1º de novembro de 2009 a 21 de abril de 2010, eu exerci o meu diaconato. Até dia 13 de janeiro, exerci na paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Regente Feijó. Fiquei ali por um tempo, até que se completasse a data de eu vir para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Teodoro Sampaio, onde exerci o meu diaconato até uma semana antes de eu ser ordenado sacerdote. Depois do sacerdócio, já exerci o ministério, sendo vigário da paróquia Nossa Senhora Aparecida, mas administrando o setor pastoral, que hoje é a quase paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, nós temos 2 momentos do diaconato. O diaconato que é permanente, aqueles que são homens casados, de boa índole, de boa fé, como nós ouvimos, Inclusive, o primeiro mártir da igreja é Estevão, é diácono. Depois de Jesus, o primeiro a morrer é um diácono que deu a vida, deu o testemunho. E diante de Saulo, que era grande amigo dele, pois ambos eram estudantes da escola de Gamaliel. Então, vi-se que o conhecimento era transmitido através da sabedoria, por isso os apóstolos não poderiam deixar de pregar a palavra, de levar a liturgia eucarística, celebrar a fração do pão, como era chamado no começo, a Santa Missa, para servir. Então, o Papa Bento XVI, ainda no seu pontificado, corrigiu o Código do Direito Canônico, dando através de uma fala a cada um de nós que o diácono ele não faz parte do ministério do governo, mas ele faz parte do ministério do serviço, da palavra, da viúva, dos órfãos. Lembrando, sobretudo, aquilo que nós vivenciamos enquanto diácono, que não é um substituto do padre, mas alguém que, livre de espontânea vontade, serve, se doa para o serviço na vida da comunidade. Então, aqui encontramos esse primeiro momento. Então, acompanhemos. Pause o vídeo, faça a leitura, medite a palavra de Deus e veja o que significa diaconato. A diaconia, na tradução grega, traduziria para a nossa língua portuguesa como serviço. Depois, uma fala também ainda, uma reflexão do Santo Padre: ser diácono não é apenas uma situação de passagem para o sacerdócio, e nem muito menos uma função ministerial necessária para substituir o padre. O padre, na vida da comunidade,
ele é insubstituível, uma vez que é ele quem consagra a Eucaristia, quem unge os enfermos e quem leva o viático aos que necessitam, onde há falta deles, como se fosse uma solução ao recurso. Isto é profundamente errado. O diácono ele nunca vai assumir a função do padre, embora o padre nunca tenha deixado de ser diácono. O grau da ordem que eu recebi, todos os presbíteros recebem, nunca vai extinguir em mim o diácono. A ordenação presbiteral, ela não anulou a primeira ordenação, a ordenação diaconal, mas ela complementou. Assim como um bispo ordenado nunca vai deixar de ser presbítero. Por isso, na hora da consagração, ele tira o solidel, porque naquele momento ele é um simples padre, um simples sacerdote. O bispo, o padre, o papa, o cardeal, qualquer um deles retiram o solidel da cabeça para dizer que ali eles são simplesmente sacerdotes, consagrando o corpo de Cristo. O diaconato é um ministério dentro da igreja que se caracteriza desde os primeiros tempos, os primeiros anos. O primeiro mártir, Estevão, era diácono, no dia 26 de dezembro, depois do Natal, pelo anúncio da palavra e pelo serviço aos pobres. Na liturgia, esse mistério vê-se na proclamação do Evangelho, a função do diácono, cedendo quando é posse do pároco, o pároco mesmo deve proclamar o Evangelho. Na liturgia, na homilia, quando o diácono preside a celebração da palavra, que a liturgia é obrigação, a homilia é obrigação de quem preside a Eucaristia fazê-la, na preparação do altar e na distribuição da comunhão dentro da Eucaristia, ou como o ministro o faz, levando o corpo de Cristo aos enfermos. Esses sinais litúrgicos refletem a sua missão e lugar na igreja. Anuncia o Evangelho, proclama-o com uma vida de serviço, especialmente aos mais pobres. Os diáconos mostram-nos duas faces da missão de Jesus. Primeira palavra, segunda obra de caridade, sobretudo onde há diáconos ou temporários ou permanentes, a pastoral social é deixada a encargo deles, juntamente com a catequese, para que tomem conta do anúncio da palavra e da obra ministerial. Depois, os desafios. Nas comunidades onde existem diáconos permanentes, expressar de alguma forma o apreço pela sua generosidade. O diácono ele não é vinculado à igreja no sentido financeiro. O padre tem a côngrua. Por exemplo, eu fui ordenado, sou pároco dessa comunidade, assim como já fui de outras 3 anterior, e aqui é minha vida. Eu sou a paróquia e a paróquia sou eu. Como dizia Napoleão, l'état c'est moi. A França sou eu. Então, eu sou a paróquia, na pessoa jurídica dela. Claro que a paróquia, no sentido litúrgico, ela compreende todo o povo de Deus. Então, o pároco, ou o que faz a vez do pároco, que é o administrador paroquial, tem os deveres e as obrigações. E também, como diz Paulo, o trabalhador é digno do salário, então por isso o pároco, o vigário, o administrador, ele é mantido pela própria comunidade. O diácono, infelizmente, não. Onde há diácono permanente, ele é como um ministro da Eucaristia, serve no voluntariado. Promover nas comunidades grupos de jovens, catequese, grupo de casais, algum tempo de formação ou testemunho sobre o diaconato, na sua história, lugar na igreja, na missão e na liturgia. Então, a missão do diácono é estar presente na igreja e mostrar que ele não é apenas um ministro ordenado de grau inferior, como poderíamos dizer na Idade Média, baixo clero. Ele faz parte do ministério, do serviço, ele está à disposição do senhor bispo, ele serve o bispo, o diácono não é do pároco, o diácono é do bispo, pelo contrário, já o vigário é vigário do pároco e não vigário do bispo. Então, o primeiro grau da ordem é o grau do serviço e está vinculado diretamente ao bispo diocesano. Depois, organizar um momento de oração pelas vocações,
ao diaconato, seja em preparação para o sacerdócio, seja diáconos permanentes e suas famílias. Então, obrigação nossa, agosto está chegando, né? Faltam aí menos de 2 meses para celebrarmos, ou um pouco mais de 2 meses, para celebrarmos o mês vocacional. Então, lembrando que a vocação não só ao diaconato, mas a toda a vida religiosa, consagrada, a vida leiga, a vida matrimonial, a vida sacerdotal, é um dever de cada um de nós. Voltando lá, como eu dizia anteriormente, diaconato, a palavra diaconia é dom de serviço. Então, eu quero convidar você a rezarmos juntos essa oração e concluirmos essa nossa fala com a oração do Pai Nosso. Então, rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, que enviastes os teus discípulos a proclamar a todo o reino dos céus, não apenas por palavras, mas também com as obras de misericórdia, nós te suplicamos, por todos os que na tua igreja vivem o dom do diaconato como missão. Fortificai-os com teu Espírito, para que anunciem com ardor a palavra e manifestem a tua ternura e a tua misericórdia junto dos mais pobres e pequenos, os mais excluídos. Enriquece a tua igreja com mais vocações de diáconos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado coração de Jesus, temos confiança em vós. Fazemos parte da rede mundial de oração do Papa, Apostolado de Oração IMEG, e aqui quem vos fala, Padre Marcos Paulo, assessor eclesiástico da rede mundial de oração do Papa na Diocese de Presidente Prudente, ou, como é comumente chamado, diretor espiritual. Passamos esse tempo juntos, aproveitando, conversando, falando um com o outro na palavra de Deus, na Eucaristia, e aproveitemos que Ele possa estar conosco sempre. Fica aqui a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Sagrado Coração de Maria, que o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria sejam sempre convosco. Amém.